Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouco hoje, dentro da área da histologia, de um tecido específico, um tecido epitelial. Nós já falamos sobre tecido conjuntivo propriamente dito, já falamos bastante, inclusive, sobre ele. Hoje a gente entra em um outro tipo de tecido, mas antes, só para relembrar, a histologia é uma área do conhecimento, uma área da ciência que se preocupa com o estudo, logia, estudo, histo, tecido, o estudo dos tecidos. A histologia é uma área muito ampla, a gente lembra muito bem disso, desde tecidos animais, também tecidos vegetais, mas na nossa disciplina, como é para uma histologia voltada para a área da saúde, nós trabalharemos especificamente os tecidos humanos. Os humanos, os nossos tecidos são divididos basicamente em 4 grandes grupos, de acordo com as diferenças especificamente morfológicas. O que é uma diferença morfológica, André? Simplesmente a estrutura de formato, formato das células. Então, morfologia, estudo das formas, a fisiologia, o estudo dos funcionamentos. Então, esses tecidos eles são divididos quanto a diferenciações, primeiro, de forma e também algumas especificações funcionais, como condutibilidade, contratibilidade, absorção, excreção, reprodução, entre muitas outras informações que vocês podem encontrar no pré-aula, que tem um texto bacana lá, que vai trazer muitas informações para vocês enquanto a isso, mas nas nossas aulas nós vamos trabalhar bastante, inclusive essas especificidades funcionais do tecido epitelial. Tá? Esses 4 tipos de tecido eles são divididos em epitelial, que é o nosso objeto de estudo de hoje. Na nossa aula de hoje falaremos sobre o tecido epitelial. Tecido conjuntivo, que nós falamos bastante sobre ele nas nossas aulas anteriores. Depois, que vai ser o objeto de estudo das nossas próximas aulas, que é o tecido muscular e também o tecido nervoso. Mas vamos focar agora aqui no tecido epitelial, tá? O epitelial, o tecido que a gente vai conversar um pouquinho sobre as características dele. Hoje, inicialmente mesmo, assim, aquela coisa mais introdutória, e depois nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. O tecido epitelial, ele caracteriza, ele é caracterizado, ele é constituído de células sobrepostas, células que ficam uma muito juntinha em cima da outra, geralmente poliédricas nesse formato, poucas substâncias intercelulares, e também uma coisa que a gente já conversou, que é a ausência de vascularização. Não tem tecido, não tem vasos sanguíneos que levam nutrientes até esse tipo de tecido. Quando nós falamos de tecido conjuntivo propriamente dito, nós inclusive falamos um pouco sobre isso, a importância da vascularização para aquele tecido, e até mesmo eu até dei um exemplo para vocês. Se a gente cortar superficialmente, a gente não sangra, porque não temos vaso sanguíneo, mas a gente vai conversar um pouco mais depois sobre isso também, tá? As células epiteliais, elas são bastante dinâmicas, elas possuem uma elevada atividade mitótica, de reprodução, ela promove a constante renovação do tecido epitelial. Essa taxa de renovação, inclusive, ela pode ser muito variada de acordo com o tecido que a gente está avaliando. A gente vai dar alguns exemplos, vocês vão entender um pouco mais como que isso acontece. As funções mais características dos epitélios, sem dúvida nenhuma, é o revestimento de superfície, seja externo ou interno ao organismo, e também a formação de glândulas. Isso é bem interessante, inclusive a gente vai conversar também sobre essas peculiaridades do tecido epitelial e vale muito a pena vocês focarem nisso, tá? Então, função, característica principal é revestimento de superfície e formação de glândulas. As células epiteliais, elas são provenientes das células de 3 folhetos germinativos do embrião. Isso aí a gente já traz um pouquinho para a disciplina de embriologia, mas só para a gente relembrar aqui,
Esses folhetos germinativos são aqueles ectoderma, endoderma, mesoderma, e aí o nome a gente já entende onde eles estão: ecto fora, endo dentro, meso de meio, né? Mas isso tudo vocês vão estudar especificamente, muito mais aprofundado, dentro da área da embriologia. E que incrível, né, gente? Áreas da saúde se interconectando, né? A anatomia com a citohistopatologia, mais embriologia. Percebam, a fisiologia, a anatomia, todas elas são estudadas, e eu sempre digo isso, eu gosto muito de dizer isso, vocês vão me escutar falando muito disso. Elas são apenas didaticamente divididas, apenas com um critério de diminuição dessa complexidade. Apenas um recurso pedagógico para que fique mais claro, fique mais visual, fique mais entendível para nós, por conta da devida à grande complexidade que é estudar um organismo biológico, tá? Mas isso tudo tem uma interligação incrível, brutal, que vai nos dar muitas informações bem interessantes. Então essa fragmentação de saberes eu particularmente não gosto muito. Eu sempre oriento a vocês, quando estiverem estudando, fazerem uma conexão entre as outras disciplinas. Apesar de sermos professores diferentes, com formações diferentes, com perspectivas diferentes, nossa, vale muito, muito a pena que você faça uma leitura, tente identificar pontos em comum e aqueles também que divergem dentro das percepções de uma e outra área do conhecimento. Lembrando que tudo é a área da saúde, né? Nós estamos estudando, nosso objeto de estudo é o ser humano em toda a sua humanidade. Isso é muito interessante. Então, relembrando, né, o epitelial, ele vem de folhetos germinativos. Esses folhetos germinativos vocês podem se aprofundar um pouco mais dentro da embriologia. A forma dessas células, elas são justapostas, né? Existe uma justa posição entre essas células que dão características muito interessantes, inclusive de estrutura, de forma, né? Que é bem interessante. De uma forma geral, né? Elas são divididas em algumas estruturas, né? Se vocês olharem essa imagem, espero eu que eu tenha conseguido colocar essa imagem para vocês, né? Que vocês estejam olhando essa imagem comigo, mas como eu sou, vocês sabem disso, o marinheiro de primeira viagem, né? Caso eu não consiga colocar a imagem para vocês acompanharem comigo, eu prometo que depois eu coloco novamente para vocês nos grupos de WhatsApp e a gente retoma. Logicamente que isso não é uma coisa que acabou, passou, pronto, acabou, encerrou. Não, é um processo contínuo, né? Mas a gente vai conversar bastante sobre isso ainda. Mas vamos lá, quem sabe eu, André, né, por, sei lá, inspiração do universo, tenha conseguido colocar essa imagem linda, onde vocês vão observar algumas estruturas muito específicas do tecido epitelial. Existe uma estrutura aí que vocês devem estar enxergando comigo, que é a zônula de oclusão. Essa zônula de oclusão, ela está localizada nessa porção apical, né, da célula epitelial. Ela é formada por proteínas, né, elas lá da membrana plasmática. Percebam que a zona apical, ou apicial, né, ou apical, elas são estruturas que estão fora, bem na estrutura externa da célula, né? E depois vocês devem estar enxergando aí uma outra zônula, né? É uma zônula de adesão, o próprio nome já diz, ela fica logo abaixo da zônula de oclusão. Ela tem a função de aumentar a adesividade intercelular. A gente tem células, essas células formando tecido, e ela precisa ter uma adesibilidade. Elas precisam estar grudadinhas. Então a zônula de adesão é uma estrutura que faz a conexão entre essas células. E para ajudar, porque ninguém é de ferro, imagina se as células conseguiriam se unir umas às outras de uma forma tão densa assim, nós temos uma estrutura maravilhosa, muito famosinha. Muitos de vocês já devem ter ouvido, inclusive, falar sobre ela
lá no ensino médio, que são os desmossomos, né? Os desmossomos, eles são comparados a botões de pressão. Vocês devem ter acompanhado, visto, no texto que eu disponibilizei para vocês também, tem lá falando sobre os desmossomos. Eles são basicamente como se fossem estruturas, né, mãozinhas, garrinhas, botõezinhos de pressão mesmo que grudam, ó o barulhinho, grudam, eles constituem as metades, eles se encaixam. Ele é muito importante, ele é responsável por conferir ainda mais adesão, ainda mais a resistência da célula. Isso é bem interessante de ter, a gente precisa disso para ter esse processo adesivo, esse processo de resistência intercelular. E a gente tem também as junções comunicantes, né? O que é essa junção comunicante? Elas se interconectam às células epiteliais, né? Elas estão presentes em alguns tecidos musculares e tem também, ela permite a troca de moléculas por meio de poros, né? Então as junções comunicantes, elas são formadas por grandes poros e é por esses poros que elas permitem a troca de substância, de moléculas que vão chegar até o tecido epitelial, porque a gente precisa lembrar que, logicamente, ele não é irrigado sanguineamente, mas, assim como todos os tecidos, todas as células, a gente precisa significativamente de nutrientes, porque a célula sem nutriente, o tecido sem nutriente, ele morre, ele entra em colapso, ele necrosa. Então ele tem que ter uma estrutura, uma forma, um jeito de levar nutriente até a essas células. Quando a gente tem a irrigação sanguínea, logicamente fica muito mais fácil, manda por vaso sanguíneo, por artéria, por veias, por capilares, aí tem o calibre, né? O calibre desses tipos de vasos. Agora, se não tem, meus amigos, infelizmente ou felizmente, a gente precisa ter outros mecanismos, né? Você vê que o corpo humano, em sua essência, ele é extremamente resiliente. A partir do momento que ele não tem uma condição de fazer aquilo que ele precisa, ele cria outros mecanismos, outras formas, ele se ajusta, se adapta a fazer, né? Colocar a mão na massa, e assim a gente precisa fazer também, né? Na nossa formação humana. Nós temos também, e aí é bem interessante vocês entenderem, sobre membrana basal, lâmina basal e a camada basal. Então a gente tem algumas estruturas que vale muito a pena vocês fazerem uma verificação no texto depois também. O tecido epitelial, como a gente já disse, redisse e disse, né? Eu falo que a gente lê, relê, 3 lê, 4 lê, né? A gente refala muitas vezes que ele não possui vaso sanguíneo. Oi, a gente está falando aqui há 15 horas, eu estava explicando para vocês, a memória primeiro fechou, sobrecarregou o aparelho, aí eu desliguei, arrumei tudo bonitinho, comecei a falar com vocês de novo, estou há meia hora aqui falando e, pasmem, eu tinha esquecido de gravar. E aí eu tive que falar tudo de novo. E eu vou falar tudo de novo, mas sabe quando dá uma angústia? Parece que você está falando para ninguém, para lugar nenhum. Que dor no coração. Mas pois bem, né? Nós estávamos falando de membrana basal, lâmina basal e a camada basal. O tecido epitelial, né, ele simplesmente não possui vaso sanguíneo, né? Isso é bem interessante porque assim, apesar dele não possuir vaso sanguíneo, ele participa da constituição de vaso sanguíneo. Então, o vaso sanguíneo ele é constituído, ele é formado por tecidos epiteliais, né? Agora, o tecido epitelial não tem vaso sanguíneo. Consegue compreender? Né? Porque o vaso sanguíneo ele não tem a irrigação sanguínea. Engraçado, né? Mas é assim que funciona, né? Se a gente olhar a superfície da nossa pele, já dei esse exemplo algumas vezes para vocês, e a gente corta superficialmente, você vai ver que não vai sair sangue, né? Porque ele simplesmente não tem irrigação sanguínea. O tecido conjuntivo, tá vendo? A gente fala tanto de tecido conjuntivo que a gente vai repetindo, né? Muito engraçado. Vocês também, quando vocês começarem a estudar, geralmente vai começar a vir conjuntivo na cabeça de vocês. Esqueçam, apaguem,
risquem da agenda. Mentira, risquem nada. Guardem numa caixinha da memória, porque a gente vai usar bastante isso também. Mas agora a gente está falando de tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é nutrido por meio de difusão de nutrientes, né, que chegam por meio de vaso sanguíneo presente, aí sim, lá no tecido conjuntivo, esse sim, ele é muito rico em vasos sanguíneos, né? O tecido epitelial, ele tem uma fina camada de colágeno, o colágeno tipo 4 especificamente, proteína de lamina e também proteoglicano, né? Proteoglicano a gente vê bastante também, substância bioquímica muito presente no tecido conjuntivo também, né? Eles são responsáveis especificamente por selecionar e filtrar o que poderá ou não entrar no tecido conjuntivo e também para células epiteliais. Essa estrutura, né, é a tão famosa chamada lâmina basal. A lâmina basal totalmente sintetizada pelas células epiteliais. A lâmina basal, ela tem funções muito importantes, né? Uma das funções é nutrir células epiteliais, porque logicamente não temos irrigação sanguínea. A gente sabe que o sangue ele leva os nutrientes até os tecidos. Se o tecido não tem nutriente, ele poderia morrer, necrosar, acabar, né? Sabendo disso, a gente necessita, logicamente, a gente necessita de uma estrutura, né, ou de estruturas que vão levar nutrientes até esse tipo de célula, né? Então é a lâmina basal que ela é extremamente importante para nutrir essas células e também, não só nutrir, tá? Elas também são responsáveis por sustentar essas estruturas e também promover adesão com ou ao, vamos pensar assim, tecido conjuntivo, né? Então a gente precisa de uma estrutura ou de um conjunto de estruturas para conectar uma a outra. Isso é muito interessante. O epitélio de revestimento, né, o tecido epitelial de revestimento, ele é responsável por separar, inclusive, o tecido conjuntivo, né, da cavidade interna do corpo e também funciona como um protetor. Ele controla a passagem de substâncias do meio externo para o tecido conjuntivo, inclusive. Então percebam que ele tem uma conexão, ele tem uma comunicação entre os tecidos, né? Assim como as áreas do conhecimento são subdivididas apenas para a gente compreender melhor, os tecidos também são assim, né? O tecido e aí olha que interessante, né? Esse tecido de revestimento ele é dividido em algumas partes e aí vocês estão olhando a imagem comigo. Acredito que vocês estejam vendo que é bem interessante vocês enxergarem os tipos de tecido, né? O tecido pavimentoso, e depois vocês vão comparar com outros tipos de tecido epitelial, o pavimentoso, vocês observam que ele tem, né, o epitélio em cima, cima, né? Depois a membrana basal e por último aí já começa o tecido que a gente já estudou, que é o tecido conjuntivo, né? Percebam aí que é bem interessante para vocês entenderem que são células, as características morfológicas dela, tá? Células mais largas, elas são mais largas do que altas, são meio esticadinhas, elas são achatadas. Se vocês olharem lá na literatura pré-aula que eu deixei para vocês, o autor, inclusive, ele compara com um ladrilho, né? Ele parece uns ladrilhinhos mais achatados, né? Ele tem um núcleo um pouco mais arredondado ou alongado e sempre centralizado, né? Agora, se você comparar esse tipo de tecido epitelial, né, o epitélio pavimentoso, com outro tipo de epitélio, que é o epitélio cúbico, olhem essa imagem, né? A gente tem também o epitélio, tem a membrana basal e também tem o tecido conjuntivo. Percebam que é totalmente diferente da primeira, né? As células com altura e largura equivalentes, né? Com uma forma de cubo, né? E o núcleo arredondado também mais centralizado, né? Você vê que o núcleo desta célula do epitélio cúbico totalmente redondo, parece uma moeda, né? Diferentemente do tecido pavimentoso, que ele é mais esticadinho, né? Parece que você pegou aquela imagem de foto, você quer colocar ela em algum lugar, faz puxa ela. Ficou um pouco mais
diferenciada. A gente tem também o epitélio cilíndrico, né? O que é esse epitélio cilíndrico? Aí você vê de novo, todas elas, tá? Epitélio, membrana basal e tecido conjuntivo. Percebam essa imagem, né? Totalmente diferente das duas primeiras que a gente falou, né? Ele também é chamado de prismático, também chamado de colunares, eles parecem grandes colunas, mas espichadinhas, né? Esses epitélios, eles possuem células cuja altura é maior que a largura, diferente do primeiro que a gente viu. Essas células são muito alongadas, né? E também o núcleo basal, ele está um pouco mais alongado também, né? Aí, diferentemente, ele não é na horizontal, mas na vertical a gente tem uma estrutura um pouco mais alongada. Temos, inclusive, o epitélio de transição, que são células epiteliais cuja forma ela varia constantemente, ela vai alterando ao longo de onde está, impedindo sua classificação nessas categorias que a gente conversou agora há pouco, né? De acordo com o número de camada, tá? Isso a gente falou de forma. Agora, com o número de camada, o epitélio ele pode ser dividido em simples, quando ele só tem uma camada celular, né? Em todas as células estão em contato com a lâmina basal, né? Então vocês olham aí nas imagens, você consegue ver muito claramente simples. A gente também tem o tecido, né? O tipo epitelial estratificado, né? Vocês observam que essa célula que vocês estão vendo nessa imagem, eles são formados por mais de uma camada celular, né? Então tem várias camadas celulares aí, e que só as células de base, ou seja, a camada basal, tem contato com a lâmina basal, tá? Então vocês conseguem observar aí o epitélio, depois que é o EP, né? A membrana basal, que é o MP, e por último o tecido conjuntivo, que foi objeto de estudo nas nossas outras aulas, né? E depois, logicamente, nas próximas aulas, nós falaremos sobre os epitélios glandulares, né? Muito importantes, muito interessantes também, mas isso fica para cenas do próximo capítulo. Dica 1, André, tá? Façam a leitura cuidadosamente do texto que eu deixei para vocês lá no pré-aula, da página 1 a 6. Façam anotações, marquem, grifem, que vale muito a pena. Observem as diferenças e as similaridades entre essas imagens que eu coloquei para vocês no vídeo e que também está presente no texto. Essas imagens aqui eu copiei do texto e trouxe até vocês para vocês terem uma mesma percepção. Em aulas futuras trarei também, aí sim, imagens, né, de microscopia, imagens de tecido, imagens de célula, para a gente discutir um pouco mais profundamente sobre cada uma delas. Tudo bem? Bom, pessoal, a aula de hoje sobre tecido epitelial a gente encerra por aqui. Fico devendo para vocês um pouco mais aprofundado a questão dos artigos científicos que nós estamos produzindo, né, as introduções, né, a próxima parte é o desenvolvimento desse artigo, com algumas outras peculiaridades, mas eu gostaria muito de conversar com vocês especificamente, e aí a gente tira a dúvida, vocês colocam, vocês perguntam, eu vou respondendo, assim fica muito mais fácil, né? A gente conversar um pouquinho, porque as dúvidas logicamente surgem, né? E isso é muito interessante a gente ter esse contato, e na próxima aula, com toda certeza, eu vou projetar para vocês, ver aquilo que a gente precisa ter mais cuidado, mais atenção nos textos, cenas do próximo capítulo, né? E o que vai conduzir. Vocês vão ter bastante tempo para trabalhar, algumas revisões de meio termo que eu vou pedir para vocês me encaminharem para a gente conversar um pouquinho mais especificamente, mas fiquem tranquilos que a gente vai ter muito tempo para a gente fazer bons artigos e quem sabe, meu sonho de consumo, espero que seja de vocês também, produzir
ciência, né? Produzir, publicar em alguns congressos, de encontros de iniciação científica. Eu acho que é uma tendência, uma mega tendência, e qualquer área do conhecimento é algo que nos é solicitado enquanto pesquisadores. Tudo bem? Fiquem com Deus, até semana que vem. Qualquer dúvida, só me mandar alguma mensagem que a gente vai conversando. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Cuidem-se.